Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa trazendo para vocês uma nova edição da Fintech News, uma série aqui do canal da GF Criativa. Para quem nunca acompanhou as edições anteriores da Fintech News, aqui eu trago para vocês os principais acontecimentos no mundo das fintechs. E começando a edição dessa semana, trazendo mais uma vez o Nubank que é uma das principais fintechs, não só do Brasil, como do mundo. Ele ganhou um destaque numa pesquisa feita pelo Panorama Mobile Time e pela Opinion Box. Uma pesquisa bem interessante, que ela levanta quais são os aplicativos mais presentes na tela inicial dos celulares das pessoas aqui no Brasil. E olha que interessante, o aplicativo do Nubank, ele aparece mais na tela inicial das pessoas aqui no Brasil do que aplicativos como o aplicativo do Banco do Brasil, o aplicativo de um banco tradicional, o aplicativo do Messenger, aplicativo de mensagens instantâneas do Facebook, o Uber e o aplicativo do YouTube. E além de estar na frente desses todos, chama atenção o crescimento que o Nubank teve de um ano para outro, constando na tela inicial dos celulares. Ano passado era 8%, esse ano o Nubank está presente em 13% das telas iniciais dos smartphones, o que significa que as pessoas estão usando cada vez com maior frequência esse tipo de aplicativo. E reparem que o aplicativo do Nubank só fica atrás de alguns aplicativos muito utilizados, como é o caso do WhatsApp, principal aplicativo de mensagens instantâneas aqui no Brasil, duas das principais redes sociais, o Instagram e o Facebook, e o aplicativo da Caixa. Logo na sequência vem justamente o aplicativo do Nubank. E também menção honrosa para algumas outras fintechs, algumas delas que ocupam 5 a 9% das telas iniciais dos celulares, que são o aplicativo da Caixa Tem, é o aplicativo que foi criado na pandemia para recebimento de auxílios, como auxílio emergencial, o aplicativo do Banco Inter, do Mercado Pago e do PicPay. E também chama atenção os aplicativos do C6 Bank, o IT do Itaú, o Neon e o PagBank, que eram aplicativos que nem apareciam nessa lista no ano passado, e passa a estar presente na lista, ocupando 2 a 4% de presença na tela inicial dos smartphones dos brasileiros. Então, é um cenário que mostra as fintechs cada vez mais utilizadas com frequência a ponto de estar logo na tela inicial dos celulares. Aqui mostrando, quem acompanha todas as edições da Fintech News sabe como é que está acelerado esse momento das fintechs. Aportes, aquisições, junções, criação de novas. E aqui um primeiro balanço que a gente tem em relação a 2020, considerando os 9 primeiros meses do ano, considerando de janeiro a setembro, a gente vê um excelente crescimento para o setor das fintechs, 34%, considerando que é um ano de economia estagnada, um ano de pandemia. Então, enquanto vários setores estão em crise, a gente vê as fintechs na contramão. E falando de valor de aportes recebidos, quase chegando na marca de $1 bilhão. A gente está até setembro na marca de 939 milhões em aportes. E alguns fatores que aceleram tudo isso, a questão do Pix, o Open Banking, a própria pandemia. Então, esses dados que a gente vê do distrito mostram justamente esse crescimento das fintechs e chamando a atenção, inclusive, dos investidores a ponto de fazer aportes. Aqui, já que a gente está falando de aporte, né, acho que foi na última edição da Fintech News que a gente falou do aporte recebido pelo C6 Bank, e eles aparecem aqui hoje não no sentido do aporte, mas de um novo serviço que eles passam a oferecer. O C6 Bank é uma conta digital. Ele lançou algum tempo atrás uma conta internacional com saldo em dólar. Então, se você quer ter uma conta que o seu saldo esteja em dólar e você quer usar esse saldo para fazer compras com um cartão, seja o cartão físico, se estiver indo viajar para os Estados Unidos, ou numa compra online, você tem essa possibilidade. E agora eles lançam também a mesma ideia, só que com saldo em euro. Então, para quem vai viajar para a Europa ou vai fazer algum site internacional relacionado a euro, você pode ter esse tipo de conta que o seu saldo vai estar sempre na moeda europeia. Então, uma nova função bem interessante do C6. Falando de aportes, uma notícia fresquinha, acabou de acontecer, a Fintech Creditas, a gente já falou algumas vezes deles aqui no canal, é uma fintech de crédito, eles receberam um grande aporte e eles passam a entrar na lista dos unicórnios brasileiros, ou seja, eles passam a ser mais uma startup brasileira avaliada em mais de $1 bilhão. Eles receberam um aporte de $255 milhões, liderado pelo fundo LGT,
e eles passam a, com certeza, ter um crescimento na operação. Uma fintech que já há algum tempo era considerada um potencial novo unicórnio, e isso efetivamente acabou acontecendo. Ainda falando de aportes, aqui uma fintech de crédito, mais especificamente o crédito consignado privado, que é a Paquetá Crédito, eles receberam um aporte de 9 milhões com a Shift Capital. Então, a gente vê mais uma opção de fintech de crédito, né, assim como a Creditas, mas aqui nesse caso, especificamente o consignado, recebendo essa rodada de investimentos. Aqui a gente tem mais um aporte, então reparem que essa edição da Fintech da Fintech News está recheada de aportes. Aqui o caso da Uzu. A Uzu é uma plataforma, uma fintech para você criar sistemas de bolsas digitais para negociações e transações. Eles receberam um aporte de 1,7 milhão de reais e passam também a somar naquele valor que a gente viu dos 939 milhões, como eu falei, até setembro, então ainda tem valores para entrar de outubro, novembro e dezembro. Então a marca do 1 bilhão já está alcançada, se a gente for ver, né? Porque só com o aporte recebido pela Creditas, a gente vê que já bateu essa marca para o ano de 2020. E é legal comentar, inclusive, desse caso da Uzu, que a captação foi juntando um fundo de investimento, mas também juntando o equity crowdfunding. Então, uma captação bem interessante. Aqui não falando de uma captação, mas de uma aquisição, especificamente uma fintech, uma grande fintech adquirindo outra, que é o Banco Inter adquirindo o controle da fintech Meu Acerto. O Meu Acerto é uma fintech de renegociação de dívidas. O Banco Inter ele já tinha uma participação minoritária no Meu Acerto e agora eles passaram a deter 60% da operação. Então, o Banco Inter também ampliando o seu setor de atuação. Aqui uma notícia envolvendo fintechs de criptomoedas, mais especificamente a fintech Meubank, que é uma fintech criada pelo mercado Bitcoin, uma das principais corretoras de criptomoedas no Brasil. E olhando os números do primeiro semestre do ano, já foram registrados no mercado Bitcoin mais de 500 milhões de reais feitos em pagamentos. Então a gente vê que esse ano, especificamente, um ano de crescimento para o mercado de criptomoedas. O Bitcoin voltou a ter altas e bater topos que ele não tinha batido anteriormente. Aqui um caso interessante de uma fintech lançando um aplicativo, e é uma ideia de lançar aplicativo para aumentar a atuação deles. É a fintech Fiduc, que é uma fintech que atua com uma rede de planejadores financeiros, aqui números, 250 planejadores financeiros, e eles fazem gestão de ativos dos investidores. Hoje eles têm mais de 320 milhões de reais em gestão de ativos, e com esse aplicativo de finanças que eles estão lançando, para 2021 eles têm uma meta de bater a marca de 1 bilhão de reais em ativos geridos. Então, um aplicativo novo aí que passa a figurar como opção de finanças pessoais. Aqui o caso de uma das principais startups brasileiras, o Gympass, que é uma startup relacionada a benefícios de academias. Então, empresas podem ter um plano do Gympass para oferecer academias para seus funcionários. E o Gympass, vendo essa demanda que as academias estão tendo agora para crédito, afinal a pandemia afetou muito esse segmento, o Gympass ele fechou uma parceria com a fintech BPM Money Plus para liberar e acessibilizar crédito para as academias parceiras. Então, uma notícia bem legal envolvendo uma junção de uma grande startup com uma fintech para favorecer um determinado segmento. Aqui outra aquisição de fintech, também uma fintech comprando outra fintech, a AMI Digital, que é um aplicativo de pagamentos, é um aplicativo de pagamentos do grupo B2W, que é detentor do site Submarino, Shoptime, Americanas.com e também Lojas Americanas. Eles passaram a comprar a BitCapital. BitCapital é uma fintech, soluções para core banking. Então é para a operação mesmo da AMI Digital que deve ter chamado a atenção essa aquisição. A AMI Digital a gente já trouxe algumas vezes aqui no canal, um aplicativo de pagamentos de grande destaque, só para vocês terem uma noção, eles têm mais de 14,5 milhões de downloads
e acabam estando presente não só no meio digital, mas também nas lojas físicas, como é o caso da Americanas. Outro aporte, semana bem movimentada de aportes, né? Conta Simples é uma conta digital voltada para a pessoa jurídica, mais especificamente pequenas e médias empresas. Eles receberam um aporte e a ideia de expandir a operação e triplicar o faturamento deles em 2021. Para ter uma noção desse aporte, a gente está falando de 2,5 milhões de dólares, liderado pelo fundo Quartz. Então, a gente vê uma fintech, aqui, nos casos anteriores, a gente vê até casos mais relacionados à fintech de crédito, que uma conta digital, que passa também a receber um aporte de grande valor. Aqui a gente tem dois casos interessantes, que são pesquisas, aliás, não é nem pesquisa, né? São prêmios que plataformas costumam fazer em época de final de ano. Um deles que eu vou mostrar na sequência é o do Reclame Aqui, é o prêmio Reclame Aqui, e esse primeiro que eu quero comentar é o prêmio iBest, é uma votação popular que as pessoas votam para escolher as principais empresas de determinado segmento. E o grande destaque ficou para o PicPay. PicPay, que também já apareceu várias vezes aqui na Fintech News. O PicPay ele foi escolhido como a melhor fintech do Brasil, como eu falei, de acordo com votação popular. Ele estava disputando esse prêmio com justamente a AMI Digital, que a gente comentou agora há pouco, e também com o Nubank, que também já comentamos nessa edição. E teve também nesse aspecto é a votação popular. Na eleição da academia, que tem um júri especialista em fintechs ou relacionado ao meio, aí quem ganhou foi o Nubank. Ele disputou com o PicPay, o próprio que ganhou na votação popular, e a Stone, que também é uma das grandes fintechs brasileiras, inclusive tem capital aberto em bolsa de valores fora do país. A gente vê, então, grande destaque principal para PicPay e Nubank como principais fintechs brasileiras. E no prêmio Reclame Aqui, um prêmio popular, um prêmio que tem várias categorias, a gente teve algumas categorias envolvendo especificamente fintechs. Só para não passar em branco, não envolvendo fintechs, mas já que a gente tem tal relação com o mercado financeiro, na categoria bancos tradicionais, o vencedor esse ano foi o Itaú. Na categoria fintechs, que a gente aqui está classificado como banco e cartão digital, a gente teve na disputa o Nubank, o Banco Inter, o Pag, o C6 Bank, o Digio e o Agibank. E aqui está o ranking vencedor, o Nubank. Ele teve quase 75 mil votos. Segunda posição para o Inter, terceira posição para o Pag. Aqui também tem outras categorias envolvendo um pouco fintechs ou empresas do meio de finanças. Acho que aproveitando para passar aqui para vocês, não especificamente fintechs, mas mercado financeiro como um todo, cartão de benefícios. A Alelo foi a vencedora. No cartão de crédito, aqui a gente está vendo os cartões mais tradicionais. Vencedor esse ano foi o Credit Card. E fica aqui até essa dica de consultar os vencedores da edição 2020 de acordo com as categorias que você acha mais relevante, mas para ver, de acordo com os brasileiros, de acordo com a votação popular, o que eles acham mais interessante, no sentido de atendimento, empresa mesmo, a visão de empresa. Em financiamento, a gente teve o Itaú em primeiro lugar, no financiamento exclusivamente de carro, automóvel. No financiamento imobiliário também tivemos o destaque para o Itaú. E aí, como eu falei, fica então a dica para quem quiser acompanhar. Aqui algumas fintechs também, que a gente já comentou aqui no canal, programas de pontos e vantagens. Então, vencedor esse ano foi Dots, que a Melius, já comentamos várias vezes deles, ficou em segundo lugar, com 12.586 pontos, votos e 28.226 pontos. Seguro online, então fintechs de seguro, ou insurtechs, aqui vencedora desse ano foi o Bem Mais Seguro, Minuto Seguros em segundo lugar, Compara.com.br em terceiro e a Pizzi em quarto lugar. E temos também em quinto lugar a Bidu Corretora. Então, as fintechs, plataformas para contratação de seguros no formato online. De seguradora, a gente teve esse ano a Sul América ganhando, destaque para eles. Então, tem também a categoria, para a gente já finalizar aqui e finalizando o prêmio Reclame Aqui, seguro de banco, o Bradesco ganhou, solução financeira, último que eu queria mostrar,
aqui envolvendo solução financeira como um todo. Tem desde aplicativo de finanças pessoais, controle de finanças pessoais, tem aplicativo de negociação de dívidas, de câmbio. Então, algumas fintechs que a gente já comentou aqui, Asas, TAC, SmartBot, e a gente teve primeiro lugar esse ano nessa categoria para o Serasa, segundo lugar Banco 24 Horas, terceiro Crefisa, o Guia Bolso ficou na quarta posição, Remessa Online quinto lugar, Quero Quitar sexto lugar, Kitja sétimo, SmartBot, que é um robô trader, ficou em oitavo lugar, o Asas, uma plataforma de recebimento de pagamentos, ficou em nono lugar, e o Taqui Pagamentos ficou em 10º lugar. E por fim, mais uma captação, última notícia aqui que eu queria mostrar nessa semana para vocês, o Linker, que é um banco digital também voltado para a pessoa jurídica, ele captou 2 milhões de dólares numa rodada de investimentos relacionado ao fundo Darwin Capital. Então, outra fintech recebendo aportes, uma semana bem recheada, como eu falei para vocês. Reforçando, todos esses links vão estar na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, para ficar por dentro de notícias sobre fintech, sobre finanças pessoais e finanças para pequenos negócios. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, é só deixar aqui no campo de comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos.